que liberta. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Salmo capítulo 73. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medite dia e noite, para que tenha cuidado em fazer conforme tudo se encontra escrito. Salmo capítulo 73. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus traz conhecimento. A palavra de Deus liberta e dá entendimento. Salmo capítulo 73. Eu lerei e os irmãos nos acompanharão. A partir do 1 até o versículo 3. Salmo 73, 1 ao versículo 3. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resbalaram os pés. Pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, e ao ver a prosperidade dos perversos. Amém? Senhor da glória, esta é a tua hora. Nós te oramos agradecido no poderoso nome de Jesus. Amém, irmão? Pode se assentar em nome de Jesus e conserve a sua Bíblia aberta, porque precisamos mais do que nunca observar as Escrituras, pois ela que testifica do Deus vivo. Nós podemos dar um tema a essa mensagem do Salmo 73. Lição. A Bíblia não esconde a história de muitos homens de Deus que em momento de fraqueza deixaram-se levar pelos impulsos carnais. No Salmo 73, o salmista Asaf ficou desgostoso ao observar a prosperidade do ímpio. E tudo que acontece serve de lição para o crente que jamais deve deixar a inveja entrar no seu coração. O salmista Asaf andava bem, adorava a Deus, servia a Deus, mas em dado momento que ele para observar a prosperidade do ímpio, ele deixou a inveja entrar no seu coração. Ele andava servindo a Deus, mas no momento que ele tirou os olhos de Yeshua Hamashia, Menat Zerete, e olhou para o lado, ele ficou desgostoso, porque ele passou a observar a prosperidade do ímpio. O ímpio tem um carrão e eu, como crente, não tenho. Ele passou a observar, porque quando ele estava andando, olhando para Jesus Cristo, dentro dos olhos de Jesus, ele não dava espaço, não dava vazão para invejar ninguém. Mas quando ele olhou de ladinho, a Bíblia fala que ele quase me resbalaram os pés. Pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Ele invejava os arrogantes. Um pouquinho as pessoas se desviam da presença de Deus, porque muitas vezes os arrogantes estão prosperando, mas quando você está olhando para Jesus, quando você olha para a cruz, você não dá espaço. A Bíblia fala: não deixe lugar ao diabo. Enquanto Asaf estava andando, olhando para Jesus, olhando para os mandamentos pré-estabelecidos por ele, ele não deu espaço para a inveja entrar no coração. Mas quando ele passou a observar, ele esqueceu os parâmetros que é Jesus, ele deixou a inveja entrar no coração, e ele mesmo disse: quase me resbalaram os pés.
observasse os meus passos. Pouco, irmão. Hoje não é diferente. As pessoas se esquecem de olhar para Jesus, se esquecem de adorar Jesus e passam a observar os perversos. Os perversos prosperando, os perversos crescendo. Muitas vezes o perverso tem um casão. Muitas vezes nós que somos de Deus morando de aluguel e esquecemos de continuar indo para Jesus e passamos a observar a prosperidade do ímpio. E com certeza muitos vão deixar a inveja entrar no coração. Muitos vão querer ir precisar Deus na parede. Mas nós precisamos entender que enquanto Asaf andava olhando para a cruz, enquanto Pedro andou no mar olhando para Jesus, ele não caiu, ele não submergiu, ele não afundou. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar o vento forte, a escuridão do mar, as ondas batendo nos seus pés, e ele tirou o olho de Jesus, ele começou a afundar. Assim é todos aqueles que professam a Deus e tiram os olhos de Jesus para olhar a prosperidade alheia. Mas eles são arrogantes, eles são perversos, e começamos a indagar e emprestar a Deus. Eles servem o diabo e tem uma vida estabilizada, tem uma vida equilibrada, tem uma vida próspera. E você passa a notar a prosperidade dos ímpios e se esquece de olhar para Jesus. E quando você tira os olhos de Jesus, pode ter certeza que vai começar a invejar. E o diabo vai achar um espaço amplíssimo no seu coração, na sua mente, para entrar e atacar e fazer você descrer de Deus. Você não é servo de Deus. E porque o filho prospera é melhor do que vocês, porque ele tirou os olhos de Jesus. Quase me resvalaram os pés, porque eu passei a observar a prosperidade alheia. E quando você começa a observar a prosperidade ímpia, a prosperidade mundana, que é finita e transitória e passageira, você esquece de Jesus. E o seu coração é um terreno fértil para a inveja entrar. O salmista Asaf quase me resvalou os pés, pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Quantos crentes invejam os arrogantes? Quantos crentes que estão na situação dele? Quantos crentes tiram o olho de Jesus para começar a observar a prosperidade mundana? E quase se desvia, ou em muito se desviou já, irmão, porque acha que Deus é injusto, que Deus não pode abençoar ele, e começa a se justificar: eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu sou fiel a Deus, como se isso tem o direito de você pensar Deus. E começa a observar e invejar. Como é que pode? Eu, homem de Deus, eu, mulher de Deus, passa nessa situação, e o endemoniado crescente a cada dia. Asaf, enquanto adorava a Deus, olhava para Deus, independente da prosperidade ímpia, ele continuava sendo vencedor, porque o tesouro do crente está no céu. Glória a Deus. Prosperidade, segundo a Bíblia, difere dessa do mundo. É uma vida abençoada, uma vida equilibrada, uma vida suprida por Deus. Mas ele ficou desgostoso. Já pensou a pessoa ficar desgostosa? Porque começa a observar a riqueza simples.
e começa a querer pensar Deus como se Deus fosse escravo dele ou dela. Mas nós temos que entender: lição é aquilo que é aprendido ou assimilado pelo aluno. Ensinamento, conselho ou exemplo que serve de orientação e conduta para a nossa vida cristã. Ao verificar a prosperidade do ímpio, o salmista invejou. Quando nós paramos para observar este mundo, muitas vezes você inveja, muitas vezes você sente saudade, porque muitos dizem de boca e coração: quando eu estava no mundo era assim, quando eu estava no mundo as coisas fluíam, hoje que eu estou com Deus as coisas se agravam, as portas se fecham, as portas cada dia são de bronze. Assim aconteceu com Asaf. Ele andando no caminho, e todos nós sabemos que todos que querem ver piamente em Cristo Jesus vai sofrer perseguições. Não tem por onde correr. E o ímpio prospera. Os ímpios fazem as coisas dar certo. E ele parou de olhar para Jesus e começou a invejar. Quando eu tirar o ódio de Jesus, ou você tirar, a tendência é todo o mal entrar em seu coração, inclusive a inveja. Como é que somos de Deus? E por que eles conseguem? Vamos estudar nesta noite, nesse texto que agora acabamos de ler. Sentimentos causados pela inveja. Esse sentimento, o que causa? No 21 fala assim: quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram. 73, 21. Coração amargurado. Salmo 73, capítulo 21. Quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram. A primeira coisa que o sentimento causado pela inveja causa é coração amargurado. A amargura faz com que o coração, que a pessoa se torne introspectiva ou ranziza, evitando relacionamento. Para ele nada está bom. A primeira coisa, sentimentos causados pela inveja, é o coração amargurado. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Coração amargurado. Você não consegue ficar bem com a prosperidade alheia. Tem gente que não gosta. Tem gente que não quer ver ninguém prosperar. Chega a ficar amargurado. O coração amargurado ranziza, evita relacionamentos, é introspectiva, presa dentro dela mesmo. Para ele ou para ela nada presta, por causa da prosperidade alheia. E o salmista era um homem de Deus, haja vista, mas ele, quando você tirar os olhos de Jesus, a inveja entra no coração. E o primeiro sentimento é a amargura do coração. Ele ficou com o coração amargurado porque ele passou a observar, ele passou a analisar a vida, a prosperidade dos invejosos. E por acontecer isso, o coração dele se tornou uma terra fértil para um coração amargurado.
coração amargurado. Muitas pessoas hoje com coração amargurado, porque não conseguem se alegrar com a prosperidade alheia. Ele acha que tinha que ser dele, porque ele recebeu e eu não. Aí a amargura entra no coração, porque ele invejou. É o primeiro sentimento causado pela inveja. Doenças emocionais. 73, versículo 21, parte B. As entranhas se me comoveram. Foi comprovado pelas ciências que as dores de estômago, rins e no coração, gastrite, úlcera, tantas outras doenças são produzidas pelo estado emocional. Pessoas doentes emocionalmente. A inveja traz doenças emocionais. A inveja nos aprisiona. O salmista recebeu isso. Quase eu me desviei. Pessoas com problemas emocionais, tantas outras doenças, porque atrai como um imã. Quando o homem ou a mulher tira os olhos de Jesus, ele está aberto para todo tipo de doenças emocionais. Quantas pessoas com problemas emocionais, quantas pessoas que não conseguem dormir, porque diuturnamente ele vê as pessoas ao seu redor prosperando, e essas pessoas não professam Jesus, não professam o Deus vivo, mas mesmo assim são imbuídos de bênçãos, e essas bênçãos fazem com que eu ou você traga problemas emocionais, dores no coração, porque não consegue ver a prosperidade do próximo. Mas essas coisas aconteceram com Asaf, porque ele desviou os olhos de Jesus. Olha o que a Bíblia diz. O salmista Asaf ficou desgostoso ao observar a prosperidade dos simples, ou seja, ele não estava observando. Ele continua adorando a Deus, mas quando deixou de adorar a Deus para observar a prosperidade dos ímpios, ele invejou. Quando eu e você esquecermos de adorarmos a Deus e nos desviarmos os nossos olhos de Deus para observar os ímpios e as suas prosperidades finitas e terrenas, nós vamos obter problemas emocionais. Quantos crentes com problemas emocionais, porque ainda não aprendeu a glorificar a Deus, se contentar com o que Deus te deu. Deus te deu aquilo, se contente. Se Deus quiser ampliar, Ele ampliará. Se Ele não quiser, vai continuar adorando a Ele. Mas você não pode invejar os perversos, porque quando um crente inveja os perversos, ele está dizendo que Deus não é poderoso para entrar com providência na vida dele ou dela. Asaf ficou desgostoso, porque ele permitiu que a inveja adentrasse no vosso coração. Outro sentimento que a inveja causa: estado de ignorância. Salmo 73, 22. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. A pessoa invejosa se torna ignorante e não raciocina direito, não pensa direito. A pessoa invejosa é assim. O salmista fala: eu estava embrutecido e ignorante, era como
como irracional a tua presença. A pessoa não raciocina, a pessoa se torna ignorante, porque a inveja cega, a inveja traz ignorância, a inveja tira da presença de Deus. Eu era como irracional a tua presença. Ele passou a não raciocinar direito. E quando você passa a não raciocinar direito, você fica distante da presença de Deus. E você abre um leque para que a ignorância, Satanás, entre, embuta em você. Estado de ignorância. Foi o que aconteceu na história que olha acabamos de ler. Asaf, ele protelando, ele falando, ele expressando o que acontecera com ele, nos dando uma lição para que eu e você siga e vigie, para que nós não entremos nesse terreno escorregadio e negro. A terceira coisa, entra em declínio espiritual. Salmo 73, 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que eu se desviasse dos meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver as prosperidades dos perversos. Declínio espiritual, irmão. Você está crescendo, você está prosperando, mas quando você deixa a inveja entrar, você tem declínio, você começa a descer. Um coração invejoso pode levar a pessoa à derrota espiritual, afastando-a de Deus. Porque o invejoso se afasta de Deus. A pessoa que inveja, a vida dela está em declínio. Ele está descendo. E Asaf falou: quase que eu declinei, porque eu passei a observar a prosperidade dos perversos e não aceitava. Tem pessoas que não aceitam. Sabe por que ele é ímpio? Sabe por que ele é perverso? Mas ele lutou, ele batalhou para ter. E hoje, no nosso meio, um bando de preguiçoso que Deus chamou para viver pela fé, segundo eles, não quer prosperar, não quer trabalhar, não quer lutar para ter, não presta vestibular, mas o ímpio está fazendo, o ímpio está lutando, e é justo eles terem no nível tão alto, muitos deles, porque ele batalhou para ter. Aí fica um bocado de preguiçoso, não procura estudar, não procura aprender, não luta para ser alguém. Aí vem para o reino de Deus, acha que a igreja é um lugar mágico, de tanta fé mentira, e acha que da noite para o dia vai dar mansões, vai dar carro, vai dar tudo beijando na mão dele. Não! Aí começa a olhar para o lado lá de fora e começa a invejar. Aí entra num declínio espiritual e mais cedo ou mais tarde está fora da presença de Deus. Asaf estava entrando, meus pés quase vacilei, porque eu parei de andar num caminho reto, num caminho próspero, num caminho de longanimidade, e comecei a observar a prosperidade dos ímpios. Declínio espiritual. E as pessoas acham que é assim, mas tudo Deus escreve certo por linhas certas, irmão. Tudo que você plantar, você vai colher. Muitas vezes os ímpios plantam dia e noite, luta, e lá na frente eles colhem. E muitos dos nossos que não querem nada fora do Brasil, acha que Deus tem que mandar do céu tudo para ele.
E para as coisas não acontecerem, porque Deus não age assim. Deus age pela verdade. Deus manda trabalhar, lutar, esforçar, para que as coisas aconteçam. Aí muitos crentes começam a querer imprensar Deus por olhar a prosperidade dos ímpios e entra no declínio espiritual. Asaf estava adentrando nesse declínio espiritual, mas ele falou: quase me resvalar dos pés. Ele voltou ao seu estado de consciência e bradou: quase me resvalar dos pés. Pouquinho faltou para que eu desviasse os meus passos. Você está seguindo os passos, e a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está seguindo aquele passo. Quase ele se desviou, quase ele passou para cá. Por quê? Porque ele começou a observar a prosperidade dos ímpios, dos perversos. E quando o homem ou a mulher desviar os passos, ele vai se afastar de Deus. Asaf quase. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes. Começou a invejar. Meu Deus, como é que pode? Eu que deveria ter. Eu que deveria possuir isso. Pois eu estou no caminho. Eles são perversos. E ele esqueceu de glorificar a Deus para invejar. E quando ele foi dar-se por conta, ele estava entrando num declínio espiritual. Ele estava descendo a ladeira, ele estava descendo a masmorra. Mas ele voltou ao seu estado natural e gritou: quase me resvalar dos pés. Por pouco eu não me desviei do meu espaço. Por pouco eu não larguei esse Deus para servir o mundo. Por pouco eu não larguei esse Deus para servir a Mamon, correr atrás de Mamon e ganância. Quantas pessoas, irmão, por invejar, estão adentrando no declínio espiritual e já entrou? Quantos já sucumbiram porque tem inveja das pessoas, tem inveja de ímpios, como eles são felizes. Eles gastam dinheiro, é festa todo dia. Todo dia é coisa nova. E eu na igreja não tenho nada. E começa a invejar. E quando você começa a observar demais, você fica um crente desgostoso. Você esquece de confiar em Deus. Asaf confiava, mas quando ele parou de confiar, espera um momentinho, Jesus, que eu vou olhar para o lado de cá. E ele viu demais. E por ver demais, Asaf ficou desgostoso. E há um bando, uma classe de crentes desgostosas, reclama de tudo, não confia no Deus que ele serve, e estão adentrando no declínio espiritual. Tem gente que já caiu, está na igreja, mas está morto. Não precisa ser da igreja não, irmão. Que a igreja é um lugar bom. Na igreja não vai tomar tiro. Tem louvor bonito. Tem gente cantando. Tem orações. Mas já entrou em declínio há muito tempo e não sabe. A igreja virou uma religião. Tem que ir lá bater o cartão todos os dias de culto. Porque muitas vezes tem medo de o líder botar no banco. Aí vai ali, mas declinou espiritualmente, já caiu. Asaf falou: quase. Eu passei, eu pulei os
a esquecer de Deus. Eu esqueci de Deus, eu quase desviei meus passos do caminho da vida e estava indo para o caminho da morte. Asaf, abra o olho, irmão. Não fique desgostoso pela prosperidade de ninguém. Agrade-se do que Deus te deu, pois assim a inveja não vai permear, não vai ter guarida em teu coração. Asaf voltou atrás, Asaf voltou a raciocinar, Asaf bradou e disse: eu quase. E ele foi sincero e falou: eu quase, Deus. Meus passos se desviaram, porque eu tive inveja deste mundo mau. Eu tive inveja da prosperidade dos ímpios. Eu tive inveja dos ajuntamentos que eles fazem. Eu deixei a simplicidade para virar arrogante, ignorante, e entrei no declínio espiritual, Senhor. Mas Asaf nos ensina uma lição também: como vencer os sentimentos da inveja. Salmo 73, 15. Se eu pensara em falar tais palavras, já eu teria traído a geração de teus filhos. Controlar os impulsos. A primeira coisa que Asaf fez, e nós devemos fazer, é controlar os impulsos. Essa foi a primeira atitude do salmista na luta contra o sentimento da inveja. Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Ele passou a controlar os impulsos deles. Nós precisamos controlar os impulsos, irmão, porque inveja, irmão, não é demônio. Inveja é obra da carne. Se eu fizer amarrando o demônio da inveja, não existe. Inveja é obra da carne. É eu que tenho que controlar. É eu que tenho que controlar. Asaf disse: tenho que controlar os meus impulsos. Porque nós vamos ver, irmão, cotidianamente pessoas que servem a Satanás. Ou você vê todos os dias, aparentemente uma vida abençoada. E se você não vigiar, você passa a ter inveja. Você passa a duvidar de Deus. Você quer pensar Deus na parede, ou Deus é, ou Deus não é. E começa a trazer a sua cartinha de supermercado, que você é fiel dizimista, que você é ofertante, que você faz e acontece. Nada disso tem a ver com Deus dos exércitos. Nessas coisas que dá e vai fazer Deus lhe enriquecer como você pensa. Vencer os sentimentos, controlar os impulsos, foi a primeira atitude que o salmista teve. Vou controlar meus impulsos. Que a Bíblia diz: a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ele tinha que controlar a concupiscência dos olhos. Os olhos, a Bíblia diz: se seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Se seus olhos tiver luz, todo o seu corpo vai ter luz. Mas se seus olhos for negro, sua vida vai ser negra. Ele tinha que controlar os impulsos, controlar a inveja, que essa carne é que invejemos. Ele tinha que controlar as concupiscências dos olhos dele. Foi o que aconteceu com Eva. Eva viu, desejou
E Deus quer que eu e você controle. Asaf passou por aquele momento terrível. Asaf abriu a porta para Satanás entrar e se aproveitar. Mas ele venceu, controlando os impulsos dele. Ele voltou a raciocinar. Salmo 73, 16. Tentar entender a situação, em só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Tentar entender a situação. O salmista tentou entender porque estava passando por aquela situação. Você tem que entender por que você está passando essa situação. Pesada era para mim só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Ele passou a entender a situação. E diz a palavra, respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas você vai saber depois. Ele tem que entender aquela situação. Deus estava mostrando a ele que a prosperidade deles são terrenas. A prosperidade deles tem fim. Ele queria que o salmista entendesse a situação. Muitas vezes passamos situações para que você venha entender. Ele foi entender. Você tem que entender a situação. Que essa prosperidade mundana é terrena e tem fim. E Asaf entendeu aquela situação. Outra atitude é controlar, buscar a Deus. Salmo 73, 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Em primeiro lugar, o salmista se controla, depois analisa a situação à luz da razão. Agora busca a Deus a resposta. Depois de tudo isso, ele entrou no santuário. Ele voltou para a origem dele. Ele voltou para o lugar certo. Até que eu entrei no santuário de Deus, atinei com o fim deles. Ele foi buscar Deus. Ele entrou no santuário. E o lugar para você vencer esses sentimentos facciosos é no santuário. É voltar às suas origens. É você lembrar do primeiro amor onde você caiu. Levante e retorne-se. Ele voltou. Ele voltou nos dar razão. E foi buscar Deus. Quando você busca Deus, não há lugar para esse sentimento no teu coração. O irmão pode estar derramando ouro em pó, possa estar com mansões, você vê para você não é nada, porque Deus preenche o seu interior. Deus te dá paz e prosperidade. E prosperidade na Bíblia difere dessa prosperidade do mundo. Muitos deles são ricos, têm riquezas, mas não dormem, não tem paz, não tem alegria, usa remédio para dormir. Ele entrou no santuário e Deus trabalhou no coração dele e mostrou a Asaf o caminho que deve trilhar novamente. E muitas vezes precisamos entrar no santuário, precisamos nos humilhar, e lá Deus vai mostrar os fins desses ímpios, vai mostrar que essas riquezas a traça rói, os ladrões roubam, mas a riqueza que Deus deu para mim e para você lá no céu não mina ladrão, porque onde está o vosso tesouro, aí estará o teu coração. Quando você tem o seu tesouro no céu, seu coração está lá, irmão. Você não dá vazão à inveja, porque você sabe, nós sabemos, o salmista sabia que o fim deles são terríveis, e as riquezas que ele ostenta não salvarão a sua vida.
reconhecer a bondade de Deus, para vencer o sentimento da inveja. Salmo 73, capítulo 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Tem que reconhecer. Olha o que o salmista fala. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. O coração que não tem inveja, que não está amargurado, que não está em declínio, mas o coração limpo. Em meio ao mundo tão violento e cheio de adversidade, o crente deve reconhecer a bondade de Deus. O crente precisa reconhecer a bondade de Deus. Olha o que ele diz: Deus é bom, mas para os limpos de coração. Porque o coração amargurado, o coração invejoso, Deus não pode operar. Glória a Deus. Enquanto está com o coração amargurado, enquanto você não reconhecer que Deus é bom, mas os limpos de coração. Não é para qualquer um, é para quem tem um coração limpo, um coração que é voltado para Deus, um coração que está sentado no centro é Jesus. E quando Jesus está no centro do teu coração, a inveja passa de largo, a inveja passa distante. Deus é bom para os limpos de coração. Como vencer? E ao analisar o futuro do ímpio, o salmista chegou à seguinte conclusão. Salmo 73, 27. O salmista, ao analisar o futuro dos ímpios, ele chegou à seguinte conclusão: os que se afastam de ti, eles que perecem, tu destrói todos. O ímpio perecerá. Quando ele buscou a Deus, Deus mostrou a ele que os ímpios vai morrer. Quando o ímpio, quando as pessoas se afastam de Deus, não tem saída, vai perecer eternamente. Foi isso que Deus mostrou a ele. Não vale a pena, Asaf. Eu vi que você ficou desgostoso, você invejou essa classe de gente, mas vou mostrar a você que todos que afastam-se de mim vai morrer eternamente. Vai morrer. A ele analisar a situação e viu, não vale a pena. Deus começou a descortinar para ele o fim daquelas pessoas que não aceitam Jesus. Vai perecer eternamente, distante do Senhor da história. Ele voltou a raciocinar, irmão. Quando ele entra no templo para adorar, Deus começa a revelar a ele. Olha aí, Asaf, o caminho que quase você entrava. Olha aí, Asaf, você ficou desgostoso. Olha aí, Asaf, você invejou essa classe de ímpios. Mas vou mostrar a você, Asaf, aos fim deles vão perecer. E a riqueza deles não compra salvação. Todas as pessoas que se afastam de Deus não tem saída. Vai perecer eternamente. Vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, porque esqueceram de Deus, amaram mais as riquezas deste mundo do que o Senhor da história. O ímpio vai perecer. E Asaf começou a ficar regozijado, porque ele falou que quase ele desviou-se, ia para esse caminho da perdição. Salmo 73, 27 é o mesmo. O ímpio terá a destruição eterna,
A apostasia quer dizer negar ou abandonar a fé. Leva a pessoa à destruição eterna. As pessoas estão entrando na apostasia. As pessoas estão se afastando de Deus. E todas as pessoas que se afastam de Deus vai levar elas para a perdição eterna. Foi deste lugar, Asaf, que eu te livrei. É deste lugar, igreja, que eu estou mostrando a você que você tem que fugir. Porque se você apostatar da fé e começar a dar ouvido aos espíritos enganadores e começar a invejar o ímpio, você vai à perdição eterna. Apostasia, o ímpio terá destruição eterna, irmão. Vai sofrer eternamente, porque apostatou da fé. E esse caminho que muitos invejam, esse caminho que muitos Asaf na igreja inveja, mas o caminho deles é destruição eterna. E Asaf se regozijava mais com Deus, porque Deus abriu uma porta de escape para ele. Quase eu entrava nesse caminho. Quase eu ia entrar na perdição eterna, porque ele ia apostatar da fé, ia seguir os espíritos enganadores do mundo, e o ímpio terá destruição eterna. Nós precisamos, irmão, tomar muito cuidado para eu e você não ter uma atitude como Asaf. Nós temos que analisar, não ser crentes ignorantes, porque o fim é a morte eterna. Esses momentos de alegrias que eles têm, esse momento de farra, um dia vai ter fim. Mas aqueles que adoram a Deus, não tira os olhos dele, está buscando a cobertura dele. Você está protegido desse sentimento faccioso, terreno, animal, diabólico, que é a inveja. A inveja tem destruído lares. A inveja destrói famílias. E pessoas invejando, irmão. Ah, quando eu estava no Egito, lá tudo era fácil. Lá era assim. Nós começamos a observar demais. Tiramos o glória de Jesus e passamos a observar Asaf, enquanto ele olhava para Jesus, olhava para o estatuto que Deus pré-estabeleceu para ele, ele andava bem, ele glorificava a Deus, ele adorava a Deus, na fartura ou na necessidade, na primavera, no verão, no outono, no inverno, ele glorificava a Deus. Ele dava vazão para a concupiscência dos seus olhos, ele dava vazão para a inveja. Mas num dia que ele tirou os olhos de Deus e olhou para o lado, ele começou a adentrar em declínio espiritual. E assim como aconteceu com Pedro, Pedro começou a afundar. Deus teve misericórdia e pegou ele pelas mãos, porque duvidou. Assim Deus fez com Asaf. Por quê? Você tirou os olhos de mim, mas as minhas misericórdias se renova a cada manhã, e eu vou te dar uma chance. E tirou Asaf daquela situação. E Asaf começou a raciocinar normalmente, como antes. Como é que está a minha vida? Como é que está a sua vida? Você está desgostoso? Porque tem gente que está desgostoso porque está na casa de Deus. Tem gente que está desgostoso porque está na casa de Deus. Está
Mas o salmista falou: estou alegre quando alguém me convida para ir na casa do Senhor. Asaf entrou em declínio, e por um pouquinho, uns milímetros, ele não caiu. Quase eu me desviei, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse e estivesse no mundo. Pouco, porque eu não aguentava, eu não aceitava o ímpio, o perverso prosperar. Mas quando ele voltou aos parâmetros de Deus, quando ele voltou ao estatuto de Deus, ele não invejou mais. E quando você tem um coração cheio de Deus, irmão, o homem está com ouro em pó na mão aí, você não inveja. Você ora para que Deus abençoe demais. Mas se você permitir que a inveja entre, você vai trazer um cara de calamidade para a sua vida, como é o imã, onde passa, não tem fé, ele atrai. Assim um coração com inveja. E o que tem de crentes invejosos não é brincadeira. Crentes que não glorifica a vitória de ninguém. Crentes que não dormem, cheio de problema, bico de papagaio, bursite, úlcera, problemas emocionais. Porque a inveja, a Bíblia diz que a inveja apodrece ossos. Muita gente com os ossos apodrecidos porque tem inveja, se tranca no seu mundinho podre e fica preso e atrai um bocado de doenças físicas e emocionais. Quando crentes preso a problemas terríveis emocionais, porque inveja não só os crentes, mas os ímpios também. Como é que pode? Passa todo dia ali embaixo, ele cheira pó, bebe, mas tem emprego bom, tem casa boa. E eu? E quando você olhava para Jesus, você não via nada disso. Mas você tira os olhos, você começa a ver, irmão. Pode ter certeza, ter raiva de Deus. Você vai achar que Deus é um déspota, um xerife patrulheiro, que só faz castigar a mim e a você, enquanto os ímpios estão prosperando, estão vivendo a vida como o diabo manda. Mas ele passou a observar. Enquanto ele não observava, ele andava bem. Se você que tem os olhos de Jesus, você vai observar tanta coisa, irmão, vai ficar desgostoso. E muitos estão desgostosos, e muitos estão se desviando da igreja, porque não consegue. E quando você não libera o sentimento do seu coração, você está preso. Raiva, inveja. E o salmista estava entrando em declínio, e ele nos deixou uma lição para mim e para você, para que nós sigamos a Jesus, independente da situação financeira que você tenha, independente dos bens que você tenha. Não ore, irmão, deixe lá, porque o negócio não é olhar, é cobiçar. Porque nós vimos as pessoas que são próximas, até ímpias. Você olha, mas você não pode cobiçar. É igual uma mulher, a Bíblia fala: olha, mas não cobice. O problema não é olhar, é que nós cobiçamos. E quando o homem cobiça, ele começa a ter inveja. Puxa, aquela moto deveria ser minha. Olha quem está ali, o miserável que não adora a Deus. Eu todos os dias deixe só quente de paletó e gravata, fugindo da aparência do mal,
Mas aí já está falando porque já viu. Enquanto ele não via, ele não falava nada disso. Mas quando você passa a ver, o seu palavreado muda. Deveria ser para mim. Já entrou em inveja. Como é que pode? Eu, filho do rei, eu miserável do ímpio prospera, e eu estou aqui nessa luta, nesse deserto, e começa a invejar. Aí já começou o declínio, porque ele está acusando a Deus diretamente, dizendo: Deus, você não é Deus em minha vida. Porque Satanás dá a eles e você não me dá nada. Você quer dizer isso? Que Deus não é Deus. Como é que pode Deus? Ele serve o diabo e tem essas coisas, eu não tenho. Porque ele já parou de olhar para Jesus faz tempo. Asaf aconteceu isso com ele, mas Asaf bradou: eu quase caí. Eu quase caí. E ele foi sincero com Deus, pois foi invejar os arrogantes. Ele não encobriu o seu erro. Eu olhei, Senhor, e por olhar, infelizmente, eu permiti que a inveja adentrou em meu coração e eu quase sucumbi. Quase eu saí dos seus passos. Quantas pessoas têm que confessar a Deus e pedir para Deus arrancar do coração? Mas precisamos estar na casa de Deus, buscando a Deus, porque a Bíblia fala: um abismo chama outro abismo, ou seja, o abismo de Deus chama o abismo do homem. Ou seja, quando o colo acabou, tira todos os vazios de mim e de você. É por isso que o ser humano nos procura preencher o vazio da alma, e que em drogas usa, nunca preenche. Outros sexo ilícito o tempo todo, nunca preenche. Outros o quê? No roubo, nunca preenche. Mas quando o abismo do homem se encontra com o abismo de Deus, é igual uma pedra no quebra-cabeça, encaixou, aí acaba todos os vícios. Você anda na rua, vê todo mundo prosperando, mas você não inveja. O ímpio crescendo diuturnamente e você está cheio de Deus, ao ponto desse sentimento não permear a sua vida, ao ponto de você invejar e se afastar do Deus dos exércitos. Declínio. E o salmista professou: eu quase caí, mas Deus me deu o livramento. Eu quase sucumbi, mas Deus me deu a vitória. E Ele deixou uma lição para mim e para você, para que nós sigamos nesse Salmo 73. Não tire os olhos de Jesus, pois no dia que eu e você tirar os olhos dele para observar lá fora a prosperidade dos arrogantes, você vai cair. Você vai blasfemar de Deus. Você vai apostatar da fé. Você vai entrar no declínio espiritual. E a sua tendência é descer. Porque invejoso não cresce. Invejoso não anda. Mas se você adorar a Deus em toda situação que você passar, se você aprender a agradecer a Deus pelo que Ele te deu, você nunca vai invejar a bênção alheia. Você nunca vai exaltar o ímpio lá fora. Você nunca vai acusar Deus. Asaf passou por esse processo e Deus deu vitória a ele, porque ele reconheceu o seu erro. A pessoa que é invejosa não quer reconhecer que é invejosa, não. Inveja, mas não reconhece. Quer tapar o sol com a peneira. Não.
confessou: quase me resvalar os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos. Ele confessou. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele confessou. Vou confessar, não adianta que eu não posso escolher nada de Deus. Eu quase, Senhor, quase meus pés vacilou. Por quê? Porque eu invejei. Eu tive inveja do ímpio. Eu tive inveja da prosperidade deles, porque eu achava que eu que tinha que ter. A primeira coisa foi confessar. E quando você confessa, os seus olhos se abrem. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Ele confessou. E tem pessoas que têm medo. A inveja é um sentimento mesquinho, faccioso e que prejudica você mesmo. Eu nunca vi um invejoso prosperar, irmão. Não prospera, porque ele fica na vida dos outros, esquece a dele. Ele não tem coragem de lutar, batalhar para ter. Aí começa a invejar. E Asaf caiu nessa armadilha. Muitos estão andando bem, está adorando a Deus. Havia uma seta do inferno. Vem alguém dos infernos também e começa a botar coisa em sua mente. Você já viu? Como é que você pode ser crente e está desempregado e o filho do capeta ganhando dinheiro na roda e você aceita? Aí você passa, tira os olhos de Jesus e começa a analisar: não é que é mesmo? E na igreja de manhã, de tarde, de noite, o que é que está acontecendo? E começa a ter inveja dos ímpios e ódio de Deus. Quantas pessoas com raiva de Deus, achando que é Deus que é o culpado? Diga que se queixa os homens, se queixa os seus próprios pecados. Concupiscência dos olhos, você vê e você cobiça. Era para eu estar naquele lugar, não ele, não ela. Aí todo tipo de problema na vida dessas pessoas. E um dos principais é o declínio de problemas emocionais. Crente louco. Um bocado de crente louco. Porque a inveja, ela corrói. A inveja é para você ficar uma pessoa introspectiva. Uma pessoa que não quer relacionamento. Porque você não consegue ver a prosperidade de ninguém. E você acha que você deveria ter. E quando achamos, nós esquecemos de Deus. E começamos a fazer coisas que não glorificam a Deus. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Quando o crente busca Deus, encontra essa resposta para seus sofrimentos. E entende porque os ímpios prosperam. E não deixa a inveja dominá-lo. Quando você entende porque eles prosperam, ele não vai te dominar. Porque o fim dele é perdição eterna. E conclui que vale a pena colocar a vida nas mãos do Senhor. Salmo 73, 28. Olha o que ele diz para nós terminarmos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele aprende a confiar em Deus. Não importa a situação financeira dele, não importa no grau que ele esteja, ele aprende a confiar em Deus. E vale a pena colocar a vida nas mãos de Deus. Salmo 21, 27 e 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Ele aprende a confiar em Deus. Quando você aprende a confiar em Deus, esse sentimento faccioso
não vai dominar a sua vida. Quando Deus é seu refúgio, você está agasalhada por Deus, pode ter certeza que esse sentimento não vai fluir em você, porque o seu olhar vai ser sereno para as pessoas, sereno para os ímpios, mesmo que seja riquezas incontáveis. Você olha e seu olhar é sereno, porque você tem um refúgio. Eles não têm refúgio, eles partem dali para a perdição eterna. Mas você, quando confia em Deus, você sabe que você tem um refúgio. Esse refúgio é além da eternidade. Nessa aqui na terra, você vai para o refúgio do Senhor, mais cedo não. Mas quando você aprende a confiar em Deus, você tem refúgio eterno, em nome de Jesus. E anuncia todas as obras do Senhor, e você passa a anunciar os feitos, as obras do Senhor nos 4 quadros da terra. Conclusão, vamos terminar, vamos colocar de pé. Antes de olharmos para a prosperidade dos ímpios com algum sentimento de desgosto ou inveja, o crente deve entender que as suas tribulações momentâneas, enquanto o ímpio não se arrependa, sofrerá por toda a eternidade. A sua e a minha e a nossa tribulação é momentânea, mas dos ímpios não. Se eles não se converter, eles partirão para a perdição eterna. Quando nós temos essa certeza, nós confiamos em Deus e podemos professar, como o salmista fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Na hora que a inveja vem, Ele é o nosso refúgio. E essa inveja não vai entrar em seu coração, porque Deus está no controle da sua existência. Porque Deus, Ele preenche seu coração. Você é um crente que agradece a Deus e se contenta com o que Ele te deu. Confiar em Deus. E nós precisamos confiar nesse Deus e olhar sempre para Ele, porque quando o crente tira os olhos de Deus como Asaf, você está entrando num terreno escorregadio e está fadado a cair a qualquer momento. Mas quando você olha para Jesus, você está pisando em terra firme, e Deus vai aplanar a minha e a sua carreira. E quando esse sentimento querer brotar em mim e você, não vai ter êxito, porque nós temos o nosso Deus como refúgio. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Ele professou, quanto a ele, Asaf, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, põe o meu refúgio, para proclamar depois os feitos dele, para proclamar a história dele. Ele colocou Deus como refúgio. E quando nós colocamos Deus como refúgio, irmão, pode ter certeza que esse sentimento não vai permear a sua vida. É a lição que Asaf deixou para mim e para você, como homem e como mulher de Deus. Tomar cuidado, não prestar atenção no que está passando aí fora, ao ponto de você ficar desgostoso, porque nossos olhos veem coisas que muitas vezes nos trazem desgosto, e esquecemos de buscar a Deus, e esses sentimentos no coração, e muitos estão declinando espiritualmente, porque está tendo inveja dos homens perversos. Amém? Pai, nós te louvamos pela sua palavra. Ele é a verdade, não volta vazia, mas faz o que te apraz. E nesta noite aprendemos contigo, Pai, que é manso e humilde de coração. A sua palavra é fiel e verdadeira, Pai. Nos ajude a cada dia, Pai, nesse dia de luta, de tempestade, em que Satanás tenta nos mostrar que o mundo é uma opção melhor, Pai, mas nós possamos olhar para Ti como autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos a prosseguir nessa caminhada, Pai, e que
que nenhum de nós olhemos, Pai, para este mundo mal com um olhar satisfatório, ao ponto de ficar desgostoso com a tua casa, com a tua presença, com você, Deus. Nos ajuda, Pai, a fazer você como nosso refúgio, nossa fortaleza, para que no dia mal nós continuemos a adorar e olhar para Ti, Pai. Abençoe os teus filhos, Pai, com a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, e que o Espírito Santo da aliança venha trabalhar em nossos corações, nos guiar, Pai, pela vereda da justiça, por amor do Teu nome, para que estejamos alegres contigo, e estejamos satisfeitos com o que Tu tem feito em nossas vidas, e ajuda a contentar-nos com o que nós temos, em nome de Jesus. Bendito seja Deus o Pai, bendito seja Deus o Filho, e bendito seja Deus o Espírito Santo. Amém, irmão? Lição é o que Deus passou para mim e para você. Uma lição de vida. Olhe para Jesus, sempre olhe para Jesus e não dê lugar ao diabo. Amém? Em nome de Jesus.